Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez ao canal e hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para você como que eu faço para organizar as pastas aqui do escritório assim que eu fecho um contrato com o meu cliente. Talvez você já organiza, já conhece, já tem o teu método e não seja tão interessante assim para você. Mas talvez para uns que não sabem organizar, estão começando agora, não sabem como estruturar, fica aqui uma ideia bem interessante para você aplicar no seu escritório. E ainda, se você tem um método diferente do que eu faço aqui e que seja também eficaz, comenta aqui nos comentários, me mostra como que você faz. Quem sabe a gente pode trocar essa ideia e eu mudo o meu método também, né? A gente está sempre aprendendo e é uma forma da gente trocar ideias. Então vamos lá, vamos ao vídeo, vou mostrar para você como que eu organizo a pasta. E lembrando que aqui é uma pasta exemplo somente, eu não posso utilizar a minha pasta aqui do meu escritório por uma questão de sigilo de informações, proteção de dados, porque o nome dos documentos consta na pasta, o número de processo consta na pasta, então por isso eu não vou poder mostrar a minha efetivamente. Mas aqui você já consegue ter uma ideia de mais ou menos como que funciona a pasta aqui do meu servidor. Primeiro passo que eu quero falar para você, antes de te mostrar a pasta efetivamente, é que para organizar os documentos de clientes, eu faço sempre o seguinte, eu uso o Google Drive, eu uso uma nuvem, né? Você pode utilizar outra nuvem, como o OneDrive, o Dropbox ou qualquer outra, mas é importante que você deixe em nuvem. Por quê? Porque se você deixa só no seu computador, só você vai poder acessar. Ah, Matheus, mas eu advogo sozinho. Mesmo assim, só no seu computador você precisa ter acesso ao computador para poder acessar. Vai que algum dia dá algum problema no teu servidor, no teu HD, ou o teu computador estraga, ou alguém rouba o teu computador, você fica sem esses documentos. Ah, Matheus, mas eu faço um backup no HD. Mesmo assim, ainda não é o método mais eficaz de você organizar esses dados, essas informações. Eu vou te explicar algumas razões pelo qual o Google Drive ele acaba sendo uma ferramenta que para mim, por muito tempo, foi muito bom e continua sendo. Primeiro que ele oferece 15 GB de espaço ali gratuito. 15 GB é bastante coisa, gente. Você consegue utilizar aí uns 2, 3 anos da carreira esses 15 GB. Depois, claro, você tem que adquirir mais, mas aí é bem barato, 6, 7 reais por mês, algo assim. Segundo, que você tem um aplicativo do Google Drive, então às vezes você está na rua, você quer acessar algum documento, se você deixa tudo no servidor, é só você ter o aplicativo baixado, você vai conseguir clicar ali e acessar as informações. Então você está visitando um cliente, precisa acessar a pasta, ver se tem algum documento, vai estar lá no servidor. Outra, você consegue utilizar o Google Drive como um método de acesso igual a pastas aqui, igual eu estou fazendo aqui agora. Porque daí facilita o acesso aos documentos. Você não precisa acessar necessariamente pelo navegador. Você pode fazer nesse estilo pasta aqui, é possível fazer isso. Então fica muito fácil acessar os documentos. Pode que se você trabalha em 2 computadores diferentes, você consegue acessar nos 2 computadores do servidor sem problema nenhum. E além do que, se você tiver mais gente na equipe, que é o meu caso aqui, eu tenho como dividir os documentos com todo mundo em tempo real. Então uma pessoa inclui um documento, eu já vou ter acesso quase que instantâneo. E é claro, você tem que fazer o backup. O ideal é que você faça um backup diário, né, todos os dias, mas chega um momento em que fica difícil fazer backup todos os dias, principalmente pelo volume de documentos que constam na pasta. Aqui eu tenho mais de 40 GB em documentos, então diário seria inviável. Que a gente costuma fazer semanalmente, que tende a cumprir com a sua finalidade e a gente nunca teve o problema, graças a Deus. Então essas são algumas do porquê que vale a pena manter esses documentos no servidor e não no seu computador. Se você quiser optar por outro, o OneDrive, Dropbox, enfim, todas as outras nuvens que existem, não tem problema nenhum. O importante é que você tenha acesso sempre que você precisar. Lembrando que esses servidores, naturalmente essas nuvens, não fazem um backup automático para você, né? Então se algum funcionário seu for lá excluir, você tem o risco de perder aquele documento. Então por isso que o backup é tão importante. Bom, dito isso, agora eu vou mostrar para você mais ou menos como que eu organizo os documentos dentro da pasta aqui no escritório. Vamos lá, o primeiro passo é dividir em pastas separadas de processos que já estão em andamento e de processos que precisam ser feitos ainda, que estão pendentes. Bom, se você tem uma pasta aí com processos em andamento, você vai ter aqui tudo organizado dentro dessa pasta, você vai ter a certeza que dessa pasta aqui são processos que estão em andamento. Então ali, de certo modo, é uma garantia de que um controle de número de processos, o que você tem.
Fora que se algum cliente te pedir alguma informação, fica fácil você localizar. Dentro dessa pasta, você vai ter as pastas dos seus clientes. Cada cliente é uma pasta diferente. Então você cria ali cliente 1, cliente 2, cliente 3, com o nome do cliente, né? O nome da pasta é o nome do cliente. Um tracinho do lado e mais o número do processo. E por que eu faço assim? Porque daí eu tenho maior facilidade de encontrar os dados se eu precisar dessas informações. Então, se o cliente me procurou porque ele quer saber como é que está o processo. Eu só jogo o nome dele ali, ele já acha a pasta e ali eu já consigo consultar qual é o número do processo. Então é só eu clicar aqui com o F2, ó. Se eu clico aqui com o F2, ele já abre essa opção de editar e eu já consigo automaticamente copiar e colar aqui o número do processo lá no sistema, né? PROC, enfim, o sistema que você utiliza. Então é muito fácil quando você organiza a pasta dessa maneira e você não corre risco nenhum de perder, coisa do tipo. Se você quiser, por exemplo, vai que um cliente tem mais de uma ação, você coloca assim, ó, cliente 8 diversos. E aí dentro da pasta desse cliente, você coloca aqui as pastas de cada processo, ó. Processo 01 e o número de processo. Depois, processo 02 e o número de processo. Assim você também tem de maneira organizada e ordenada todos os processos desse cliente. Daí fica assim, ó. Aqui os clientes que só tem uma ação, o cliente e o número do processo, e o cliente que tem mais de uma ação, o nome do cliente, diversos do lado, todo mundo já vai entender, você já vai entender que dentro dessa pasta tem outras pastas, e aqui vai ter as pastas respectivas de cada processo. Bom, e dos processos pendentes, a lógica é a mesma. Aqui em pendência de ajuizamento, eu vou ter a pasta do cliente, é óbvio que sem o número do processo ainda, porque eu ainda não entrei com a ação, está pendente ainda de fazer. E aqui dentro da pasta do cliente, eu vou ter os documentos do cliente, né? Tem aqui uma série de documentos que eu colhi. Então, eu atendi o cliente agora, ele me trouxe os documentos, eu digitalizei e coloco dentro dessa pasta, para todo mundo ter acesso. Depois que eu coloquei dentro dessa pasta, eu tenho que organizar essa pasta. Veja só, veja que aqui dentro desse cliente tem poucos documentos, é só um exemplo. Mas daqui a pouco tem 50 documentos aqui dentro. Está desorganizado, né? E você precisa organizar para poder protocolar a sua ação sem correr risco de esquecer os documentos. Então como é que eu faço? Dentro da pasta do cliente, eu crio outra pasta chamada ajuizamento, que é onde eu vou colocar todos os documentos que serão protocolados junto com a ação. E aí eu vou colocar lá, petição inicial, vamos supor que eu já elaborei, né? Eu deixei um modelinho aqui pronto só para mostrar para você. Então já fiz a petição inicial, ok, vou colocar aqui dentro. Ajuizamento, ok, o que mais? Procuração, procuração vai. Documento pessoal vai. Declaração de hipossuficiência, ok, vai também. O contrato de honorários vai? Bom, não, geralmente não. Você até pode colocar, né? Mas não tem necessidade de fazer isso. Mas então eu não vou colocar. Comprovante de residência, ok. O áudio, uma prova, beleza, vai com o processo ali. Perfeito. Ficou fora somente o contrato de honorários, ok. Mas poderia ter mais uns 30 documentos aqui que não vai para o processo. Porque o cliente te mandou, está mal digitalizado, enfim, coisa do tipo. Vai ficar ali, né, por uma questão de registro, mas que não vai para o processo. Bom, feito isso, agora dentro da pasta de ajuizamento, eu tenho todos os documentos que serão protocolados junto com essa ação. Até aí, show de bola. Agora eu vou organizar qual é a ordem que eu vou protocolar esses documentos. E eu vou mudando, eu vou colocar essa ordem em ordem numérica. Eu vou mudando aqui o nome do documento. Eu coloco na petição inicial, que é o primeiro documento, petição inicial. Qual é o segundo documento? Bom, o próximo é a procuração. Procuração. Depois, documento pessoal, comprovante, declaração de hipossuficiência. Bom, em tese, a declaração de hipossuficiência vem antes. 3. E assim eu vou fazendo com todos os documentos na ordem com que eu quero que seja protocolado. Depois que eu organizar todos esses documentos, eu estou apto a protocolar a minha ação sem nenhum tipo de dificuldade. Porque agora eu tenho uma pasta organizada, uma pasta pronta para ser protocolada sem nenhum risco de cometer o erro de não juntar algum documento. Veja como assim fica muito mais fácil eu protocolar com segurança, sem riscos, e depois para consultar fica muito mais organizado, muito mais fácil para eu consultar. É evidente que depois que esse cliente 4 aqui, ó,
eu protocolar a ação, eu vou colocar aqui o número do processo dele, eu vou colocar o número do processo e vou migrar essa pasta desse cliente lá para a pasta de processos. Pronto, resolvido, está super organizado e agora eu não corro risco aí de cometer um erro por conta de uma desorganização. Gente, então o vídeo de hoje é somente isso. Depois comenta aqui se você gostou, se esse método você usa também, se você faz diferente, para eu saber como é que você faz. E, como sempre, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, isso ajuda o canal a continuar crescendo e isso me estimula também a continuar produzindo esse conteúdo para você. Um abraço e até a próxima!